Pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está feliz em estar na casa do Senhor? Mais uma quarta-feira. Amanhã temos um feriado. Então, a gente vai descansar um pouco amanhã, mas agora é hora de a gente ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, abra aí a tua Bíblia comigo, lá em Romanos capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 7 também. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Que você possa abrir a sua mente e o seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo na noite de hoje. Amém? Não crie resistência, mas abra o teu coração, porque Deus quer falar conosco, Deus quer encher as nossas vidas nessa noite. E eu tenho certeza que assim será em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 7. Não diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Senhor, nos submetemos a ti e a tua palavra nesse momento. Fala conosco, tenha liberdade, fala conforme o teu querer e que saiamos daqui edificados mais uma vez. Assim oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, a mensagem de hoje, nós vamos meditar nesses trechos da palavra de Deus, que está lá em Romanos capítulo 7, nós vamos do versículo 7 até o versículo 25. E o que Deus quer falar conosco é a respeito da palavra, do pecado e da salvação. E que nós possamos abrir os nossos corações para aquilo que Deus quer falar conosco. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e aqui nesse trecho que nós estaremos meditando, o apóstolo Paulo ele abre seu coração. O apóstolo Paulo ele revela a sua humanidade, a sua dependência de Deus, e assim a gente precisa também fazer, não só aparentemente, mas interiormente a gente precisa demonstrar para Deus total dependência dele. E é isso que Deus quer falar conosco, e eu quero voltar à palavra de Deus, versículos 7 e 8 de Romanos 7. Que diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum. Então o apóstolo Paulo já começa aqui fazendo algumas reflexões essas, perguntas retóricas, para que nós possamos meditar naquilo que ele quer passar, ele quis passar para a igreja de Roma, para os romanos, e que está na palavra de Deus para que nós possamos meditar. Muitas vezes a gente fala sobre a lei, e a lei ela é a palavra de Deus, são os mandamentos do Senhor, e eu quero que você entenda isso. E aqui Paulo pergunta, que diremos então? A lei é pecado? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. E aí Paulo faz aqui uma revelação muito importante para que nós possamos refletir. A lei, a palavra de Deus, a função da palavra de Deus é revelar o quanto nós, seres humanos, somos pecadores. Porque Paulo bem diz aqui que se não fosse a palavra, se não fosse a lei, se não fossem os mandamentos de Deus, nós não teríamos conhecimento do pecado. Nós viveríamos uma vida de pecado sem ter esta consciência do pecado. E a palavra de Deus é exatamente para isso. A função da palavra é revelar para nós o quanto nós somos pecadores, revelar para nós o quanto nós precisamos do Senhor, quanto nós precisamos viver na dependência de Deus. Porque continuando aqui, ele diz, porque eu não teria conhecido a cobiça
se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. E aí Paulo aqui fala a respeito da revelação que a lei faz. Ele fala aqui especificamente sobre um dos 10 pecados, né, que são citados. O 10º pecado, que é a cobiça. E por que Paulo fala da cobiça? Porque a cobiça, ela é um pecado que não é revelado externamente. Os outros demais 9 pecados que nós, né, temos aí como o decálogo, né, os 10 pecados capitais, principais, eles são pecados externos, visivelmente. Aquilo que você faz, comete, e as pessoas conseguem enxergar. Não matarás, não roubarás, né? São questões e são situações e ações que nós fazemos que são pecados e que são visivelmente vistos pelos outros. Mas a cobiça não. A cobiça é algo interno. A cobiça é um pecado em que não tem visibilidade. Ora, Paulo, ele era um fariseu. Nós sabemos disso. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ele era um conhecedor profundo da lei. E como fariseu, né, os fariseus, eles tinham o propósito de demonstrar para a sociedade, através daquilo que era visível, a sua religiosidade, a sua perfeição espiritual, por assim dizer. Então, Paulo aqui, através do conhecimento da palavra, após ele ter um encontro com Cristo, ele passa a ter verdadeiramente uma revelação da parte do Senhor, do quanto ele era pecador, do quanto ele precisava do Senhor e do quanto aquilo que era interno, que as pessoas não viam, era também importante ser tratado. Paulo começa a ser incomodado pelos seus pecados, pelos seus erros que não eram aparentes, a partir do momento que ele conhece a Cristo, que ele se entrega para Cristo, porque a partir daí o Espírito Santo passou a habitar dentro de Paulo e trazer revelações importantes para ele. Então ele fala aqui, olha, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Ou seja, Paulo começa a falar do confronto interno que ele passou a ter quando ele encontrou a Cristo e ele então começou a ter verdadeiramente a revelação da palavra. E meus amados, nós como cristãos, nós como servos do Senhor, nós que já entregamos as nossas vidas para Cristo, nós precisamos ser confrontados pela palavra. Daí está a importância de nós conhecermos cada vez mais a palavra, porque nós precisamos desse confronto interno. Não só para mudar as coisas que as pessoas veem, mas principalmente para mudar aquilo que os outros não veem, mas que Deus vê. E que muitas vezes a gente guarda, porque a gente não revela isso, e a gente muitas vezes, aquilo que a gente não revela, que as pessoas não conseguem ver, muitas vezes a gente vai guardando, a gente vai deixando, a gente não trata, não deixa a palavra, o Espírito Santo tratar, e a gente vai tratando, levando isso como se fosse normal. E o que o Senhor está nos falando conosco nessa noite é que nós precisamos ser confrontados pela palavra para mudar o externo, mas também o interno. Para que a gente não viva uma vida religiosa, uma vida de aparência, para que nós não sejamos os fariseus dos dias atuais, mas que a gente possa verdadeiramente permitir que a palavra de Deus, que o Senhor, através da sua palavra, do seu Espírito, trabalhe e trate cada um de nós naquilo que é preciso, que é importante, que é necessário, para que haja uma mudança verdadeira em nossas vidas. Por isso, nós temos a palavra do Senhor. E seguindo o versículo de número 9, diz, houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Então, Paulo aqui está dizendo que houve um tempo que sem a lei, sem o conhecimento, sem o mandamento, ele vivia normalmente a vida dele. Por quê, queridos? Porque
vivia a pessoa quando não conhece a palavra do Senhor. E esse conhecimento da palavra do Senhor, eu volto a dizer, ela precisa vir através da revelação do Espírito Santo, porque se não houver a revelação do Espírito Santo, isso aqui que nós temos em mãos é apenas um livro qualquer, são letras mortas, mas a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, ele faz com que essas letras se tornem vida para nós. E quando nós não temos o conhecimento da palavra, não temos o Espírito Santo nos revelando, a gente continua vivendo, a gente vai vivendo como vivíamos antes. No nosso passado, nós vivíamos sem consciência do pecado, vivíamos pecando e para nós isso era normal. Como aqueles que estão no mundo, como aqueles que não conhecem a Cristo hoje vivem. Muitas coisas que a palavra de Deus revela para nós que não são agradáveis ao Senhor, quando a gente fala para as pessoas que não têm esse conhecimento, as pessoas acham que a gente é louco, acham que a gente é bitolado, acham que nós somos de outro planeta. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra e nem a revelação do Espírito para mostrar aquilo que não agrada a Deus. E ele dizia, eu vivia, sem a lei eu vivia sem conhecimento do pecado e caminhando para a condenação. Porque assim é que vive as pessoas que não têm o conhecimento da palavra, que não permitem que a palavra faça esse tratamento necessário em suas vidas. Vive sem consciência de pecado, mas vive caminhando para a condenação. E aí ele diz aqui, voltando ao versículo, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente compreende a palavra através da revelação do Espírito Santo, nós passamos a entender que essa revelação ela pode nos levar para dois caminhos. Um dos caminhos é a morte pelo pecado, outro caminho é a vida eterna com Cristo. Então ele diz, olha, o mandamento, né, que a mim foi dado para a vida se tornou mandamento para a morte. Ou seja, a partir do momento que eu tenho o entendimento da palavra de Deus, daquilo que é certo ou que é errado diante dos olhos de Deus, eu tenho poder de escolha, eu tenho livre-arbítrio para decidir se eu vou querer viver aqui nesta terra de forma qualquer, desagradando a Deus, e o meu destino será viver a morte eterna, ou eu vou viver a vontade de Deus aqui e viverei eternamente ao lado do Pai. Mas somente o confronto, somente a palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo, pode me fazer entender esses dois caminhos e decidir, amém? Porque o Senhor, Ele não vai nos impor o caminho, mas Ele vai nos dar por intermédio da palavra a informação da sua vontade para que a gente possa decidir, e decidir da forma certa. O que Deus quer ao nos anunciar a palavra por intermédio da revelação do Espírito é que a gente tome a melhor decisão, que é viver segundo a vontade dele para caminharmos para a eternidade e vivermos com ele para sempre. Mas ele não nos obrigará, queridos, a seguir o caminho que é o caminho certo. E para isso, nós precisamos cada dia mais buscar a iluminação do Espírito, cada dia mais meditarmos na palavra de Deus, buscando essa transformação que vai nos fazer caminhar pelo caminho certo para vivermos a eternidade com Deus. Glória a Deus! E seguindo o versículo de número 11, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento, me matou. O que ele está dizendo, olha, é que a nossa carne, queridos, a nossa carne, ela é inclinada para o mal. Ela é inclinada para o pecado. E a partir do momento em que a revelação da palavra, a revelação da lei, dos mandamentos de Deus vieram, foi aguçado em nós o desejo de fazermos a vontade da carne. Foi aguçado em nós o desejo de pecar, porque é assim a nossa falência humana.
É assim que nós somos como seres humanos caídos. Nós temos a tendência de querer fazer aquilo que não é bom, aquilo que não é a vontade de Deus. Então, a partir do momento do conhecimento da lei, da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, o desejo de pecar, ele veio. E aí Paulo está dizendo, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Ou seja, o pecado, queridos, nos engana. De que forma? Querendo mostrar para nós que aquilo, né, que nos é oferecido é o melhor para as nossas vidas. O pecado nos engana porque ele quer fazer com que a gente entenda que o desejo da nossa carne é o melhor para nós porque satisfaz as nossas vontades. É isso que o pecado quer. Mas o que Paulo diz é que depois disso, quando a gente não tem o entendimento da palavra e a gente não escolhe a forma certa de viver, que é viver a vontade de Deus, e a gente se deixa enganar pelo pecado, o resultado disso é morte espiritual. E a gente tem que ter essa consciência, para a gente não ficar brincando, queridos, nos dias de hoje, de sermos cristãos, de sermos crentes. Sabe, porque não adianta nada eu ter o conhecimento da palavra se eu não permito que essa palavra ela me trate, ela trabalhe dentro de mim, ela vá no profundo do meu ser, ela incomode aquilo que muitas vezes eu não quero mexer, sabe? Aquelas situações que muitas vezes eu estou guardando de todo mundo, ninguém vê, e eu não mexo porque dói, mas em nome de Jesus, queridos, o que o Senhor está dizendo é que precisa ser mexido, porque foi para isso que Ele deixou para nós a sua palavra, para trabalhar e tratar os nossos corações, tratar as nossas inclinações erradas e fazer com que a gente esteja pronto para quando Ele voltar, nos levar para o céu. Precisamos. Estamos vivendo um tempo, queridos, que nós precisamos cada vez mais nos voltar para isso, para permitir que o conhecimento da palavra seja o norte para as nossas vidas com o Senhor. Porque assim nós vamos, sim, quando Ele voltar, entrarmos com Ele para a glória. E seguindo, versículo de número 12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. E Paulo aqui, então, ele faz uma defesa veemente aqui da palavra. Ele diz, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Queridos, a palavra, ela é boa, perfeita e agradável, porque é a vontade de Deus. Como Paulo diz, é santo, justo e bom. Ainda que doa, ainda que nos confronte, é o melhor para as nossas vidas. Ainda que muitas vezes, ao ler a palavra, nós nos sintamos confrontados, entristecidos, mas nós precisamos entender que esse confronto é necessário para mudar a nossa rota, para que a gente possa sair de uma rota que vai nos levar para o inferno e nos colocar no caminho certo, que vai nos levar para a vida eterna com Deus. A gente precisa permitir esse tratamento, queridos. Permitir que esse mandamento, que essa palavra transforme o nosso ser. Nós precisamos, queridos. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Ou seja, não é porque a palavra me confronta, não é porque a palavra expõe o meu pecado, que ela está me trazendo condenação. Muito pelo contrário. Ela está expondo o meu pecado para que eu permita ser tratado, transformado e vá para o céu. Amém? A gente precisa compreender isso. Porque tem pessoas que começam a ler a palavra, né, começam a ler a Bíblia e começam a ser confrontadas pelo pecado. Confrontadas pela palavra no seu pecado. E aí tem gente que decide, não, isso aqui está me incomodando demais. Está mexendo demais comigo. Está me trazendo perturbação. Não, eu vou deixar de lado, é melhor deixar tudo como está. Porque antes de eu conhecer essa palavra, eu vivia a minha vida normalmente.
nada me afligia, mas a partir do momento que eu estou lendo isso aqui, tem alguma coisa que está mexendo comigo, que está me incomodando, então é melhor eu ficar do jeito que eu estava. Muitas pessoas, muitas vezes, agem dessa forma. Mas o que nós precisamos é entender que ainda que haja exortação, a palavra, ela é boa, ela é justa, ela é para a nossa mudança, para o nosso bem, para a nossa transformação, para a nossa edificação, para a nossa salvação. E a gente precisa permitir que ela faça essa mudança. E voltando, versículo 12 ainda. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. O que ele está dizendo é que a palavra traz vida. O pecado é que traz a morte. E aí, a palavra nos traz a consciência da malignidade do pecado. Quando ela expõe os nossos pecados, quando ela diz, olha, isso aqui é errado. Olha, isso aqui que você está fazendo há anos não agrada a Deus. Isso aqui que você não quer mexer, ainda que você já tenha entregue a sua vida para Cristo, mas que você não quer ser tratado, isso não vai te levar para o lugar certo, que é o céu. Expõe a malignidade e as consequências de uma vida fora da vontade de Deus. Por isso que ele diz, pelo mandamento, o pecado mostra-se toda a sua força de pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus expõe o que é certo e o que é errado. E aí, a partir do momento que a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente vai precisar tomar uma decisão. E muitas vezes a gente não quer decidir. E é melhor não conhecer para não decidir, não é verdade? Mas o Senhor quer que nós conheçamos. O Senhor quer nos revelar aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Ele, aquilo que vai nos edificar e aquilo que não vai, queridos. E aquilo que vai nos fazer cada vez mais nos separar dEle, nos afastar dEle. Por isso, volto a dizer, precisamos nos debruçar cada vez mais nessa palavra. Precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Precisamos ser cada vez mais confrontados. Precisamos deixar a palavra vir cortando o nosso interior e tirando aquilo que não agrada a Deus, para que nós possamos ter o nosso caminho para o céu aplainado, para que a gente não venha ter obstáculos, não venhamos a tropeçar, mas que a gente consiga chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos, que é na glória, viver a glória com Ele. Então não seja você barreira para que a palavra faça aquilo para o qual ela foi entregue a nós. Permita a ação do Espírito Santo através do conhecimento da palavra. Amém, meus irmãos? Porque Paulo aqui, volta a dizer, e aqui, a partir de agora, nós vamos ler o versículo 14, Paulo vai falar das suas experiências espirituais após ele conhecer a Cristo e ter o verdadeiro entendimento da palavra, porque antes ele era fariseu, ele era religioso. Ele fazia aquilo que era para mostrar para a sociedade, para trazer uma aparência de pessoa boa, de pessoa santa. Mas a partir do momento que ele conhece a Cristo, o Espírito Santo começa então a verdadeiramente incomodar e ele a ter experiências verdadeiras através da palavra do Senhor. E o versículo 14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. Então, Paulo aqui revela a sua humanidade. Tem alguns teólogos, e eu creio que os pastores aqui já ouviram, que falam que esse texto não pode ter sido escrito por Paulo, porque Paulo era homem de Deus, era um apóstolo. Como é que ele ia escrever uma coisa dessa, que ele era carnal? Paulo estava ali revelando a sua humanidade, queridos. Paulo ali estava mostrando que apesar de ele ter Cristo, de ser um apóstolo de Cristo, ele era humano. E nós precisamos entender isso, que nós, a partir do momento que entregamos as nossas vidas para Cristo, nós não deixamos de ser pecadores. Nós vamos viver para que não pequemos, mas nós continuamos com a nossa natureza caída, com a nossa carne inclinada ao pecado, e por isso precisamos nos submeter cada vez mais a Cristo. E é o que Paulo está revelando aqui. A lei é espiritual,
Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Revelação, mostrando a sua experiência, sabe? Sem a visão agora farisaica que ele tinha antes de conhecer Cristo, sem querer mostrar uma religiosidade, uma perfeição que ele não tinha. Agora ele está mostrando a sua verdadeira visão cristã do próprio conhecimento que ele passou a ter dele mesmo, de quem era ele. E aí ele diz, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, apesar de eu conhecer Cristo, apesar de eu crer em Cristo, apesar da minha conversão, a minha carne continua gritando. A minha inclinação pelo pecado continua. E aí vai, queridos, o entendimento que nós precisamos ter, que nós somos assim. Nós precisamos vigiar todos os dias, nós precisamos da palavra nos confrontando todos os dias, nós precisamos orar todos os dias, nos submeter à vontade de Deus todos os dias, porque senão, queridos, nós vamos ser levados para o pecado novamente. É isso. Porque tem pessoas que acham, não, agora eu já entreguei a minha vida para Cristo, agora eu posso ficar flertando com o pecado que não tem mais problema. Antigamente antes de me converter, eu bebia, vivia no bar, mas agora eu posso ir no bar, porque eu tenho Cristo na minha vida. Vai cair. Se flertar com o pecado, vai cair, porque a carne vai gritar. Nós não somos super-heróis, nós não somos pessoas agora que o pecado agora não me alcança mais. Não! Assim como Paulo está dizendo, nós somos seres humanos, a nossa carne é podre, nós somos inclinados ao pecado, mas, e por isso precisamos cada vez mais vigiar. Amém, meus irmãos? Não flerte com o pecado, não flerte com aquilo que no mundo você fazia, porque você pode voltar a cair. Entenda isso. Senão, meus irmãos, a gente vai falhar. Amém? Vamos seguir. Continuando, ainda no versículo, agora no versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E aqui Paulo está falando daquilo que todos nós vivemos todos os dias. A batalha espiritual. A batalha da carne contra o espírito. É o desejo de pecar trazido pela carne e a vontade de acertar trazido pelo espírito. E como muitos fazem essa analogia, né? É como se a nossa carne e o nosso espírito fossem dois cães ferozes. E a pergunta é, qual dos dois vai vencer a briga? Aquele que a gente alimentar melhor. Por isso a gente precisa alimentar o nosso espírito, para que ele prevaleça sobre a carne, para que a nossa carne seja mortificada. E por isso eu preciso mais e mais me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso mais e mais de vida de oração. Eu preciso mais e mais de jejum. Eu preciso mais e mais de consagração. Porque é isso que vai me fortalecer para que a carne não vença o espírito. Vejo nos meus membros, voltando ainda ao versículo 18, pois querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, esse faço. É vigiar e orar. Mateus 26, versículo 41. Jesus disse isso para os discípulos, né? Lá no Getsêmani. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso espírito está pronto se nós já entregamos as nossas vidas para Cristo, o Espírito Santo habita em nós e o nosso espírito está pronto. Mas a gente devemos continuar a vigiar, porque a carne é inclinada para o pecado. E a gente precisa alimentar o nosso espírito. Então, meus irmãos, é vigilância o tempo todo.
Precisamos orar, claro, porque orar faz parte dessa vigilância. Mas eu preciso estar atento. Como eu falei, eu não posso ficar dando ocasião para o pecado. Eu não posso ficar abrindo brecha, deixando brecha, sabe? Deixando que situações do passado venham voltar para a minha vida para que elas não venham se tornar pecado novamente. Eu preciso tirar muitas vezes algumas coisas, algumas pessoas da minha vida passada, para que eu não volte para a escuridão do pecado novamente. A gente precisa refletir, queridos, porque a gente está vivendo um tempo onde tudo está sendo relativizado. Até mesmo os cristãos estão relativizando tudo, né, pastor? Tudo agora é o tempo do nada a ver. Não, isso não tem problema não, isso é nada a ver. Não, agora nós estamos vivendo outro tempo. Estamos na modernidade. Qual o problema de fazer isso ou fazer aquilo? Não, a palavra precisa ser atualizada, porque o tempo era outro, no tempo de Jesus era outro agora. Isso não cabe mais. E aí vai se relativizando as coisas até que se torne pecado. E aí quando vê, já se desviou, já foi para o caminho errado, já se afastou de Deus. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quem disse isso foi o próprio Jesus para os seus discípulos. Amém, meus irmãos? Vigiai e orai. Versículo 21. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E aí Paulo está falando sobre o seu homem interior, sobre o seu espírito, sobre aquilo que está lá dentro e que está conectado com o Espírito Santo de Deus através da sua conversão. Ele diz, olha, o meu homem interior, né, tem prazer na lei de Deus, ou seja, o nosso espírito, depois da nossa conversão, tem prazer na lei do Senhor. Ele quer acertar, ele quer cada vez mais fazer a vontade de Deus. É assim que é o nosso espírito. Mas aí seguindo ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele fala aqui da reação instintiva do ser humano, ou seja, da carne, quando a tentação vem. Quando a tentação bate a porta, o desejo humano é de cair na tentação, é de fazer aquilo que está sendo entregue na bandeja por Satanás para que você possa sair da vontade de Deus. Então, meus irmãos, essa luta ela vai ser até o Senhor voltar. Não pense que não vai melhorar, não vai não. Vai ser até o Senhor voltar. Você vai ter que lidar com isso todos os dias, em todo o tempo. É carne lutando contra o espírito. E eu volto a dizer, para que você se fortaleça, você precisa alimentar o teu espírito, porque aí sim você vai ter força para vencer a vontade da sua carne. E você vai vencer em nome de Jesus, amém? Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos buscando o Senhor para isso. E é isso, é não dar a oportunidade para Satanás nos enganar. É a gente entender que o nosso espírito, ele está pronto, então vamos alimentá-lo cada vez mais para que ele não enfraqueça. Vamos fortalecê-lo cada vez mais. E para eu fortalecer, eu preciso da presença de Deus, eu preciso de palavra, eu preciso de oração, eu preciso me esvaziar da minha vontade, do meu eu, e buscar a vontade de Deus acima de todas as coisas. E eu estou encerrando. Capítulo 24, versículo 24 e 25 diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Então Paulo faz aquilo que nós precisamos fazer todos os dias. Ele diz, miserável homem que sou. Precisamos reconhecer a nossa miserabilidade. Precisamos reconhecer o quão miseráveis nós somos.
Porque só através de reconhecermos isso é que nós vamos dar valor ao Senhor, é que nós vamos dar valor à vontade e à palavra de Deus. Quando nós reconhecemos que nós somos miseráveis, nós reconhecemos também que nós somos dependentes do Senhor e precisamos dele a cada momento, a cada tempo das nossas vidas. Então Paulo diz, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele vem com a resposta, com a saída para todos nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi pela graça de Deus, queridos, é pela graça de Deus, é pela morte de Jesus na cruz que nós podemos vencer o pecado, é pela morte de Jesus e reconhecermos que Ele é Senhor das nossas vidas, reconhecer a nossa dependência dEle, reconhecer o senhorio dEle, reconhecer que é Ele quem pode nos livrar da morte, que nós vamos vencer o pecado, não com a nossa força, não achando que a gente agora, depois que entregamos a vida para Cristo, nós agora somos super crentes, somos fortes e nada vai nos afetar. Não, é reconhecer que somos miseráveis, continuaremos miseráveis por causa da inclinação da nossa carne, mas nós temos a Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós temos aquele que é todo-poderoso para mudar o cenário das nossas vidas, para nos transformar e nos fortalecer, para que a gente não venha mais dar ocasião à carne. Nós temos esse Cristo e precisamos reconhecer isso em todo momento, porque é isso que vai nos livrar do pecado, da morte eterna, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, ou seja, a metanoia. Paulo está falando, olha, a minha mente foi transformada pela palavra. Eu sou escravo da lei. Agora a minha mente foi mudada e eu sei que eu preciso do Senhor, que eu preciso de Deus, que eu preciso dessa palavra cada vez mais para resistir ao pecado, para resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor me fortalece e porque é o Senhor que vai me fazer vencer. Só reconhecendo, queridos, Cristo em nossas vidas, que nós vamos ter a vitória sobre o pecado. Só reconhecendo que nós somos fracos, falhos e miseráveis e que dependemos de Cristo, que nós vamos vencer a luta com o pecado. Amém? E eu quero nessa noite, em primeiro lugar, te convidar a ficar de pé, chamar aqui os nossos irmãos de louvor. Eu quero fazer um convite a você. Você que entende, você que compreende que você é miserável por causa da sua inclinação ao pecado. Você que reconhece a sua miserabilidade e que reconhece que precisa do fortalecimento do Senhor para que você possa vencer o pecado, para que você possa mandar, querido, o pecado bater em retirada da sua vida, para que você possa dizer não às tentações. Você que reconhece que precisa dessa força que vem do Senhor para a sua vida, para você seguir. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos clamar ao Senhor para que Ele nos fortaleça. Talvez você esteja travando uma luta na tua vida hoje. Talvez você entrou nessa porta, por essas portas, e você esteja entendendo que você vem falhando por causa da sua humanidade. Talvez você entenda que você tem tentado mudar as coisas através da sua própria força, mas que você necessita de Deus. Sai do teu lugar. Vem aqui à frente. É momento de você reafirmar na presença de Deus a sua dependência dele. Querido, e não fique com vergonha, não. Não fique olhando para quem está do seu lado. Será que vão dizer de mim? Porque de verdade, toda a igreja tinha que estar aqui na frente. Porque todos nós somos miseráveis e carecemos da glória de Deus, da força do Espírito sobre nossas vidas. Amém? Enquanto nossas irmãs louvam aqui, nós vamos orar por vocês. E nós vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça nessa noite, em nome de Jesus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença
derretendo em meu ser, milita carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, teus filhos, teu povo, Senhor, que diante do teu altar reconhece a sua miserabilidade, reconhece que é falho, reconhece, Senhor, que a sua carne muitas vezes grita, e grita forte, grita alto. Mas, Senhor, eles estão aqui porque querem, mais uma vez, declarar no mundo espiritual a sua dependência do Senhor. Porque, Senhor, nós queremos ser totalmente dependentes de Ti. E eu te peço, Senhor, venha com o Teu poder sobre cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa carne seja mortificada. Que nessa noite, Pai, através da palavra, através das orações, Pai, o nosso espírito ele seja fortalecido. E quando a nossa carne gritar, o nosso espírito faça com que ela se cale. Porque é o Senhor que é o governador das nossas vidas. E nós te pedimos, ó Deus, muda o que precisa ser mudado em nós. Transforma, tenha liberdade, entra no nosso coração, entra no nosso interior, vai lá naquele lugar escondido que só nós sabemos. Aquele pecado, aquela situação, Pai, que nós ainda precisamos de mudança, trabalha lá, Senhor, arranca, Pai, aquilo que precisa ser arrancado de nós, para que nós possamos viver verdadeiramente segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer. Pai, quando a tentação vier, nós possamos estar vigilantes, ó Deus, fortalecidos por Ti, para que nós possamos dizer não, e nós possamos viver segundo o Teu querer, firmados em Ti, alicerçados pela palavra, na certeza, Pai, que muitas vezes nós vamos precisar, Senhor, escolher
Escolher afastar de nós pessoas, situações, nos afastarmos de lugares para que nós possamos fazer a tua vontade e vivermos o melhor que tu tens para nós nesta terra e caminharmos para a nossa salvação. Senhor, em nome de Jesus, capacita os teus filhos nessa noite. Sustenta cada um aqui, Senhor. Apesar da nossa falibilidade, nós reconhecemos que foi o Senhor, quando morreu naquela cruz, Jesus, que nos deu vida e vida em abundância. Que é por intermédio do teu sangue derramado na cruz que nós somos lavados e remidos. E que por causa disso, Senhor, nós podemos viver, Pai, a graça do Senhor em nossas vidas. Nós podemos viver, Pai, segundo a tua vontade, porque o Senhor vai nos fortalecer. Sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja. Senhor, dá livramento. Senhor, dá saída aonde não estão vendo saída. Pai, em nome de Jesus, sê com cada um de nós. E que vivamos, Senhor, vivamos verdadeiramente aquilo que tu já tem para nós como propósito. Que possamos viver nesta terra os propósitos do Senhor, mas que acima de tudo vivamos para termos a nossa salvação conquistada verdadeiramente quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, pelo seu favor. Obrigado, Senhor, pela tua graça que tem nos alcançado a cada manhã. E por isso oramos, Senhor, agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode retornar para o seu lugar. Glória a Deus.